Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anuncia cessar-fogo de 12 horas entre Irã e Israel. Guerra foi ampliada com o ataque do Irã, que Trump chamou de fraco a bases americanas no Catar e Iraque. Socorristas retomam trabalho de resgate de brasileira que caiu em uma área de vulcão na Indonésia. Já passa de 7.000 o número de desabrigados pelas inundações provocadas por tempestades no Rio Grande do Sul. Rios do Cerrado brasileiro perdem volume de água equivalente a 30 piscinas olímpicas por minuto desde os anos 70. Truque para enganar o consumidor em postos de combustível destaca apenas o preço de promoções ou condições especiais de pagamento. Alunos participam de aulas com plantas medicinais e aprendem a fazer xaropes, sabonetes e temperos naturais. E um casal surpreendeu os participantes de um concurso de forró em Alagoas por dançarem 31 horas sem parar. É agora no Jornal das 22. Olá, boa noite. Os Estados Unidos realizaram um ataque com mísseis às instalações nucleares do Irã. Desde o início da guerra entre Israel e o Irã, os Estados Unidos consideravam a possibilidade de se envolver no conflito. O Ayatollah Ali Khamenei disse, sem citar os Estados Unidos, que o inimigo cometeu um grande erro. O Irã está sofrendo ataques sem precedentes, tanto de Israel como dos Estados Unidos. Após mais de uma semana de conflito entre Israel e Irã, os Estados Unidos atacaram no final de semana as instalações nucleares iranianas e entraram oficialmente na guerra. O presidente Donald Trump vinha insistindo que atuaria apenas na defesa de Israel. Ele havia dito que decidiria em 2 semanas se iria se envolver nos ataques. O anúncio dos ataques, portanto, pegou diplomatas e grupos políticos de surpresa. Os ataques teve como alvo dutos de ventilação considerados críticos para a operação do complexo das instalações nucleares no Irã. As avaliações iniciais indicam que a usina foi severamente danificada, mas não destruída. Imagens mostram marcas circulares e crateras visíveis na encosta da instalação. Especialistas acreditam que os bombardeios B-2 lançaram mísseis do tipo Punk Booster, projetados para penetrar estruturas fortificadas. A escolha do alvo gerou comparações nas redes sociais com a saga Star Wars, onde Luke Skywalker ataca a Estrela da Morte por um ponto fraco similar. Apesar dos danos, ainda não há confirmação sobre a destruição interna da usina, que abriga material sensível do programa nuclear iraniano. O Irã, por sua vez, declarou que retirou urânio enriquecido antes do ataque, mas não revelou seu novo destino. O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, elogiou o presidente americano e disse que o ataque dos Estados Unidos mudará a história. Segundo ele, os americanos, abre aspas, fizeram o que nenhum outro país do mundo poderia ter feito para impedir o regime mais perigoso do mundo, fecha aspas, em clara referência ao Irã. As forças de defesa de Israel anunciaram terem matado 3 líderes militares do Irã. Em retaliação, Teherã lançou uma nova onda de mísseis em direção ao território israelense, que deixou pelo menos 86 pessoas feridas. O Ayatollah Ali Khamenei, em sua conta na rede social X, escreveu, abre aspas, o inimigo sionista cometeu um grande erro, cometeu um grande crime, deve ser punido, está sendo punido neste exato momento, fecha aspas. Esse foi o primeiro pronunciamento do líder supremo do Irã
desde o ataque norte-americano a 3 instalações nucleares iranianas. O líder supremo iraniano Ayatollah Ali Khamenei garantiu que Teherã não se submeterá à agressão de ninguém sob nenhuma circunstância. Em retaliação, o Irã lançou mísseis contra bases dos Estados Unidos no Catar, anunciando ter iniciado sua resposta poderosa e vitoriosa aos ataques americanos às suas instalações nucleares no fim de semana. A base de Al-Udeid é a maior base dos Estados Unidos na região, como quartel-general avançado do Comando Central, que cobre todo o Médio Oriente. O Catar confirmou que um total de 19 mísseis foram disparados do Irã, sendo que apenas um deles atingiu a base de Al-Udeid. O presidente Donald Trump desdenhou dos ataques iranianos à base militar americana e disse que o Irã respondeu oficialmente à nossa destruição de suas instalações nucleares, com uma resposta classificada como muito fraca. Ainda de acordo com Donald Trump, o lançamento de mísseis iranianos não resultou em mortos e nem feridos e acrescentou, abre aspas, quero agradecer ao Irã por nos avisar com antecedência, o que possibilitou que nenhuma vida fosse perdida e que ninguém ficasse ferido. Talvez o Irã possa agora prosseguir para a paz e harmonia na região e encorajar Israel a fazer o mesmo. Fechar aspas. Em sua rede social, o presidente dos Estados Unidos disse que foi totalmente acordado entre Israel e Irã que haverá um cessar-fogo completo e total por 12 horas a partir de agora, quando Israel e Irã tiverem encerrado e concluído suas missões finais em andamento. Mesmo assim, não parece que um cessar-fogo está próximo. O Irã emitiu um alerta de evacuação para a população em Tel Aviv. O exército israelense também emitiu um alerta de evacuação para um distrito de Teherã. Começou a valer hoje a obrigação das farmácias exigirem receitas de medicamentos popularmente conhecidos como canetas emagrecedoras. A decisão por um controle mais rigoroso na prescrição e na dispensão desse tipo de medicamento foi tomada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, em abril e entrou em vigor 60 dias após a publicação no Diário Oficial da União. A utilização inadequada pode desencadear problemas de saúde e levar também a um aumento na demanda, resultando em escassez para quem realmente precisa, como os pacientes com diabetes tipo 2. A categoria inclui a semaglutida, a liraglutida, a dulaglutida, a ezenatida, a tirzepatida e a lisenatida. Essas medicações são classificadas como tarja vermelha e deveriam ser comercializadas com a apresentação da receita. Até então, clientes sem o documento conseguiam adquirir esses produtos. A pesquisadora da USP, Tamires Capello, expôs à Anvisa um estudo sobre o perfil dos consumidores das canetas emagrecedoras. O levantamento apontou que 45% das pessoas fizeram a compra sem prescrição médica. Dessas, 73% nunca tiveram orientação de um profissional de saúde. Além disso, mais da metade usaram apenas para emagrecimento. Neste ano, houve mais de 350 apreensões de medicamentos falsos e contrabandeados em aeroportos de todo o Brasil. Em 2 apreensões na semana passada, a Receita Federal confiscou mais de 600 canetas no Aeroporto Internacional do Recife. O uso indiscriminado de Ozempic e seus similares, principalmente por pessoas que buscam perder peso de forma rápida e sem a orientação adequada de um profissional de saúde, levanta questões éticas e de segurança. No entanto, alguns médicos reconhecem que esses medicamentos, quando utilizados corretamente, podem trazer benefícios significativos para o controle do peso e da glicemia, melhorando a saúde metabólica dos pacientes. E veja a seguir, a Agência Nacional de Saúde define índice de reajuste dos planos de saúde individuais. E alunos participam de aulas com plantas medicinais e aprendem a fazer xaropes, sabonetes e temperos naturais.
O brasileiro paga 18% de impostos na conta de luz. Nem é tanto se houver comparações com outros setores da economia. O difícil é entender tudo o que está na fatura. O que machuca o orçamento são os reajustes, quase 50% nos últimos 5 anos. E a gente sabe que vai ter mais. A conta de luz dos brasileiros deve registrar um aumento médio de 3,5% nos próximos anos. A elevação é consequência da derrubada pelo Congresso Nacional de vetos do presidente Lula a dispositivos da chamada Lei das Eólicas Offshore. A projeção é da Frente Nacional dos Consumidores de Energia, que estima um impacto financeiro adicional de 197 bilhões de reais até 2050 para os consumidores do país. A decisão afeta diretamente o chamado consumidor cativo, aquele que recebe energia por meio de distribuidores, arcando com uma série de encargos além do próprio consumo. Entre esses custos estão a geração e distribuição de energia, o acionamento de termoelétricas, encargos setoriais, tributos como ICS, PIS e COFINS, além de contribuições municipais como a COSIP, voltada ao custeio da iluminação pública. Também podem ser incluídas na fatura do consumidor penalidades por atraso no pagamento, doações assistenciais facultativas e os valores relativos às bandeiras tarifárias, sistema que sinaliza as condições de geração de energia no país e aplica cobranças adicionais em cenários adversos como períodos de seca. A frente que estuda acionar o Supremo Tribunal Federal para contestar os efeitos da decisão legislativa alerta que o crescimento dos encargos setoriais desde o apagão de 2001 tem pressionado o custo final da energia elétrica. Para o Conselho Nacional de Consumidores de Energia, há uma necessidade urgente de revisar os subsídios considerados excessivos e mal distribuídos. Para a Associação Brasileira de Distribuidores de Energia Elétrica, os subsídios comprometem a competitividade da economia nacional e deveriam, em muitos casos, ser financiados pelo orçamento da União e não repassados diretamente aos consumidores. Segundo o Ministério de Minas e Energia, a tarifa de energia elétrica é composta basicamente por 3 grupos de cobrança: energia, transmissão e distribuição, impostos e encargos setoriais. Estes últimos englobam uma série de fundos e taxas reguladas pela Agência Nacional de Energia Elétrica. Um levantamento médio realizado pela Enel Distribuidora e instituições do setor aponta que para cada R$ 100 pagos na conta de luz, aproximadamente 30% correspondem ao custo da energia, 26% à distribuição, 10% à transmissão, 15% aos encargos setoriais e 18% aos impostos. Entre os tributos, destaca-se o ICMS, imposto estadual que pode chegar a 18% sobre o valor total da fatura, além do PIS/PASEP e da COFINS, ambos federais. Esses últimos financiam programas sociais e previdenciários, mas também pesam diretamente sobre os consumidores. No âmbito dos encargos, a CDE, criada em 2001, tem papel relevante ao concentrar subsídios para fontes de energia renováveis e tarifas sociais. Outro destaque é o Proinfa, que em 2025 deve custar mais de 6 bilhões de reais, valor repassado às operadoras e, em última instância, aos usuários. Além desses encargos, o sistema de bandeiras tarifárias também pode contribuir para os aumentos pontuais nas faturas mensais. Criado para dar mais transparência ao custo real da geração de energia, o modelo define acréscimos com base na situação dos reservatórios hidrelétricos. A depender da gravidade, a tarifa pode subir de quase 2 centavos na bandeira amarela para quase 7 centavos na bandeira vermelha de patamar 2 por quilowatt-hora. A Agência Nacional de Saúde fixou hoje em 6,06% o teto para o reajuste dos planos de saúde individuais. Ainda existem 6.800.000 clientes nesta categoria. A grande maioria está nos planos coletivos, sejam empresariais ou por adesão, que têm maior liberdade para estabelecer os aumentos. No ano passado, por exemplo, alguns chegaram a 24%. E o mercado financeiro começou a semana de olho no que está acontecendo no Oriente Médio. Depois do ataque dos Estados Unidos ao Irã, o país replicou e existe ameaça de fechamento do Estreito de Hormuz, por onde passa 20% da produção mundial de petróleo. A tensão derrubou o dólar em 0,40%, que terminou o dia cotado em R$ 5,50. A Bolsa de Valores de São Paulo também recuou. A baixa de 0,41% aos 136.550 pontos foi puxada pelas ações da Petrobras, exatamente pela questão do petróleo no Oriente Médio. E foi liberada hoje a consulta, o terceiro lote de restituições do imposto de renda deste ano.
No próximo dia 30, 6,5 milhões de contribuintes vão receber 11 bilhões de reais. Quem quiser consultar deve acessar a página da Receita Federal na internet. Depois deste, faltarão ser pagos mais 3 lotes com restituições. Um projeto escolar tem unido tradição e ciência no cultivo de plantas medicinais. Os alunos aprendem desde o plantio até a produção de xaropes, sabonetes e temperos naturais. Tudo feito com o que eles mesmos colhem na escola. Já estão previamente sabendo, hoje a gente vai fazer... No começo, tudo parece uma aula como qualquer outra. Mas aqui, o conhecimento vai além da teoria. Depois das explicações na sala, é hora de calçar a botina e colocar a mão na terra. Estes alunos cultivam alecrim, arruda, babosa, manjericão e outras plantas medicinais que fazem parte do dia a dia de muita gente. O projeto nosso de plantas medicinais ele é inserido na nossa grade curricular. Como na cidade tem português, história, matemática, a gente tem, né, as aulas a campo e elas são inseridas na nossa grade curricular através de aulas teóricas, né? Então o aluno ele tem uma aula na sala sobre ervas medicinais, ele tem a aula no horto de medicinais, que é a parte prática, e finaliza com o processamento dessas ervas no nosso laboratório, né, finalizando com os produtos de acordo com a matéria-prima que a gente tem no horto. O projeto funciona na Escola Municipal Agrotécnica Padre André Capelli, na zona rural de Dourados. A maior escola municipal em área territorial, o equivalente a 52 quarteirões. No horto, os alunos do 6º ao 9º ano aprendem como cuidar das plantas, identificar os nomes científicos e entender como cada uma atua no corpo humano. Gustavo é um dos jovens que está aprendendo e também ensinando em casa. No horto é bom, na parte de irrigação, você aprende como cuidar, arrumar o solo, o jeito de fazer xarope também. A gente aprendeu os nomes científicos, o que é para cada coisa que serve. Nós fez trabalho para ver para que cada uma serve. A babosa, o alecrim, a hortelã gorda. A experiência é ainda mais especial para alunos que sonhavam com uma educação conectada ao campo. Beatriz Trautmann é uma delas. Ela se encantou com todo o processo, da muda à transformação. É a parte de fazer mudas. Porque você pega um pedacinho da planta, você vai lá, você corta, aí você pega a terra na mão, coloca dentro de um pote, aí você rega. Então você cultivou aquela muda. A gente planta, a gente cultiva, a gente colhe e a gente leva para o laboratório. É uma coisa muito diferente, nenhuma outra escola praticamente tem isso. Eu já levei muito xarope e muita pimenta para casa. Após as aulas teóricas e as práticas no horto medicinal, os alunos vêm para este laboratório, onde transformam as ervas e outras plantas colhidas em diversos produtos como xarope, sabonete e temperos. O xarope a gente usa para combater gripe, né? Resfriados, é bastante procurado para isso. O sabonete é usado para alergias, para higienização íntimas, e o sal aromático é para temperos de comidas. São produtos simples, mas feitos com rigor. Todas as plantas utilizadas são aprovadas pela Anvisa para uso fitoterápico. No laboratório, a professora orienta cada etapa, garantindo que o trabalho seja feito de forma segura, tanto para os alunos quanto para quem vai utilizar. Tudo que é produzido aqui ganha um destino especial. Vai para a casa dos estudantes e, em muitos casos, para dentro da rotina das famílias. Eu vejo como importante esse projeto é que os alunos estão revivendo e conhecendo as plantas que são cultivadas na casa deles, pelos avós, pelos pais, que às vezes seria ali uma simples plantinha sem importância nenhuma. Então, eles tendo conhecimento aqui na escola, eles vão saber para que serve tal planta, né? E assim,
Com a vinda aqui no laboratório para fabricação de produtos, eles também vão levar esse saber. Eu consigo fazer um sal aromático com essa erva, eu consigo fazer um vinagre aromático com essa erva aqui, porque a professora me ensinou lá no projeto. Então, assim, eu acho bastante interessante isso, que eles vão levar esse saber para casa deles. Pode estar ajudando, ensinando a família a fazer também. Em cada planta, um saber antigo. Em cada produto, uma lição de responsabilidade, de respeito à natureza e de possibilidade de futuro. O projeto une sabedoria popular e conhecimento científico, mostrando que educar também é cultivar. Depois de 4 meses de alívio, o Rio de Janeiro recuperou a liderança da capital da cesta básica mais cara do país. Para comprar 33 itens de alimento e higiene, é preciso gastar nada menos do que R$ 978. Em maio, o custo médio da cesta básica subiu no Rio de Janeiro menos de 2%, mas foi o suficiente para recolocar a cidade na liderança. 8 capitais foram pesquisadas. A capital fluminense assumiu o posto que era de São Paulo. Em alimentos gerais, o mês de maio foi de aumento. Os responsáveis pela alta nos preços foram o café, os legumes e a margarina, que subiram praticamente em todas as capitais. Os legumes foram prejudicados pelos efeitos climáticos e uma tensão do câmbio sobre os insumos e combustíveis. A cidade com maior alta no mês foi Curitiba, que em abril teve o maior alívio. Logo em seguida, Manaus. Brasília e São Paulo foram as únicas capitais pesquisadas com queda no mês. Entre os produtos que ficaram mais baratos, se destacaram óleo, ovos, arroz e feijão, com recuos expressivos em várias cidades. No Rio, o feijão acumulou uma queda de 21% em 6 meses. Uma boa notícia é que, na análise acumulada dos últimos 6 meses, a cesta básica teve uma queda generalizada nos preços em todas as cidades. E a seguir, socorristas retomam um trabalho de resgate de brasileira que caiu em uma área de vulcão da Indonésia. E um casal surpreendeu os participantes de um concurso de forró em Alagoas por dançarem 31 horas sem parar. Foi localizada a brasileira Juliana Marins, que estava desaparecida desde o último sábado, depois de um acidente no vulcão do Monte Rinjani, que é o segundo mais alto do país. A publicitária está sendo monitorada por um drone e permanece imóvel a cerca de 500 metros de profundidade. De acordo com as autoridades da Indonésia, 2 equipes de resgate foram mobilizadas para chegar ao local da vítima e verificar o segundo ponto de ancoragem, a uma profundidade de cerca de 350 metros. Apesar disso, após observarem o local, os socorristas encontraram 2 relevos que impossibilitaram a instalação da ancoragem. A equipe de resgate teve que começar a escalar para tentar alcançá-la. No procedimento, as equipes enfrentaram terrenos extremos e condições climáticas dinâmicas, como neblina espessa. Tais condições reduziram a visibilidade no local e aumentaram o risco da operação, de acordo com as autoridades. Por motivos de segurança, a equipe se recolheu e seguiu para uma posição segura. Na sequência, ainda de acordo com as informações compartilhadas pela administração do Parque Nacional Gunung Rinjani, foi realizada uma reunião de avaliação via Zoom com o governador da província de Sonda Ocidental. Em resposta ao governador, o chefe do escritório de Mataram Bazanas explicou o desafio técnico do resgate com helicóptero. Ele ressaltou que, tecnicamente, a missão é possível, mas seria preciso garantir que as especificações da aeronave fossem adequadas para o transporte aéreo. Além disso, ponderou que as rápidas mudanças climáticas que podem influenciar na possibilidade de manejo do helicóptero para o resgate de Juliana, os esforços para buscá-la no segundo vulcão mais alto do país foram retomados na manhã desta segunda-feira. A família da jovem reclamou do novo recuo, apontou negligência e cobrou urgência das atividades,
já que Juliana segue sem água, comida e agasalhos por 3 dias. Juliana, de 26 anos, havia sido vista pela última vez no fim da tarde de sábado, no horário local, em imagens captadas por um drone de outros turistas. Ela aparece sentada na encosta após a queda. Novas imagens compartilhadas na conta no Instagram criada para divulgar informações sobre o caso mostram a publicitária durante o passeio. Juliana caminha pela vegetação, posa para fotos em meio às montanhas e até brinca com uma colega sobre a névoa, que impediu a vista. A trilha do Monte Rinjani é considerada uma das mais difíceis para turistas na Indonésia. O vulcão se eleva a 3.726 metros do nível do mar, e o caminho tem quilômetros de subidas. Pacotes do passeio mostram opções de trilhas de 2, 3 e até 4 dias pela região. A de Juliana deveria durar de 20 a 22 de junho por 3 dias e 2 noites. O governo brasileiro, através do Itamaraty, está pressionando as autoridades indonésias para intensificar as buscas, destacando a urgência da situação. O ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, emitiu uma nota oficial no domingo à noite, solicitando maior empenho no resgate. E um relatório da Organização Mundial da Saúde apontou que o Brasil é um dos 4 países que conseguiram adotar um conjunto de medidas para reduzir o vício do cigarro. O documento foi apresentado durante a Conferência Mundial sobre Controle do Tabaco, em Dublin, na Irlanda. Além do Brasil, Turquia, Países Baixos e Maurício, na África, adotaram um pacote completo de medidas recomendadas há 18 anos pela Organização Mundial da Saúde, OMS. Foram avaliados os resultados de 6 ações, como monitoramento do uso do tabaco e políticas de prevenção, legislação sobre ambientes livres de fumo, ajuda para parar de fumar, alerta sobre os perigos do tabaco nos rótulos das embalagens e na mídia de massa, proibições de publicidade, promoção e patrocínio do tabaco e aumento de impostos sobre o tabaco. De acordo com a OMS, durante esses anos, o número de países que adotaram ao menos uma dessas políticas passou de 44 para 155. Em termos de impacto populacional, isso significa 6 bilhões e 100 milhões de pessoas atendidas em comparação a 1 bilhão em 2007. Ao mesmo tempo, 40 países não adotam nenhuma dessas providências. Na abertura do evento, o diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom, declarou, abre aspas, "Temos muitos sucessos para comemorar, mas a indústria do tabaco continua a evoluir", fecha aspas. Segundo ele, ao unir ciência, políticas e vontade política, é possível criar um mundo onde o tabaco não ceife mais vidas, prejudique economias ou roube futuros. Os principais avanços ocorrem em relação à rotulagem com advertências dos riscos à saúde. 110 países a adotam, contra apenas 9 em 2007. No entanto, a OMS alertou que a fiscalização tem sido inconsistente. A falta de campanhas educativas, as embalagens de tabaco sem fumaça continuam mal regulamentadas e apenas 1/3 da população mundial vive hoje em países que criaram ambientes livres de fumo. E ao menos 134 países não tornaram os cigarros menos acessíveis por meio do aumento de impostos. A recomendação da OMS é uma tributação de 75%. Algo que também preocupa é a disseminação de cigarros eletrônicos e produtos de tabaco aquecido, o que tem levado muitos jovens ao consumo. Atualmente, 133 países regulamentam ou proíbem esses dispositivos para fumar, contra 122 em 2022, e 62 ainda não fazem nada. Para a Organização Mundial da Saúde, os países devem considerar estender as advertências contidas hoje nos maços de cigarro tradicional também para os vapes. Segundo a entidade, a indústria está mirando agressivamente os jovens para aumentar as vendas de cigarros eletrônicos. Rüdiger Kresch, diretor de promoção de saúde da OMS, enfatizou a importância de regulamentar esses novos produtos, porque eles estão atraindo crianças e jovens para o uso de nicotina, levando-os ao vício. Ele mencionou que 1.300.000 pessoas morrem a cada ano devido ao fumo passivo, e milhões devido ao uso do tabaco. Com menos de 30 mil habitantes, Coromandel, no alto do Paranaíba, em Minas Gerais, voltou a ser comentada no Brasil. É que lá estão sendo encontrados diamantes que merecem destaque. Desta vez, a peça encontrada tem mais de 600 quilates, ou 120 gramas.
Após analisar a pedra preciosa, a Agência Nacional de Mineração confirmou que era um diamante de 647 quilates. Este foi o terceiro maior já encontrado no município. Entre a população local, falam que o diamante já foi vendido, girando em torno de 16 milhões e por conta da cor marrom, o valor ficou abaixo do que seria se fosse branco ou rosa, segundo o morador local. O diamante bruto se formou a partir de kimberlitos, rochas raras que se originam a partir do resfriamento lento do magma no interior da Terra, se dividindo em dois tipos principais, primária e secundária, ambas ligadas a eventos naturais ocorridos há milhares de anos. Além disso, os diamantes podem ter todas as cores do arco-íris, dependendo do elemento químico pelo qual ele é contaminado durante a formação, e também pode variar de coloração de acordo com a região que for encontrado, uma vez que cada região tem solo rico em determinado elemento. O chefe executivo da cidade relembrou que a história de Coromandel tem relação direta com as pedras preciosas. Os achados do município foram até eternizados em músicas. Em uma das letras, diz que o município é o fragmento mais radioso e destaca o garimpo da região como um dos mais férteis do Brasil. O valor de 16 milhões supostamente pago pela pedra gerou um certo debate se o preço realmente está correto. Conforme um especialista, para saber calcular o valor do diamante, o primeiro fator é considerar o peso em quilates. Depois, a transparência e a pureza, que também são importantes para resultar em gema lapidada de alto valor. A cor também interfere diretamente, já que algumas são mais valiosas do que outras. No Brasil, não existe uma tabela oficial que defina o valor das pedras. E veja a seguir, já passa de 7 mil o número de desabrigados pelas inundações provocadas por tempestades no Rio Grande do Sul. E rios do Cerrado brasileiro perdem volume de água equivalente a 30 piscinas olímpicas por minuto desde a década de 70. As temperaturas devem entrar em queda livre nesse começo de semana no sul e em outras regiões do país. É uma nova frente fria que chega com força e pode trazer a neve de novo para o Brasil. Após a passagem da frente fria, ao longo da tarde desta segunda-feira, uma intensa massa de ar frio e seco avança pelo sul do Brasil. E as temperaturas caem bruscamente, favorecendo a sensação de frio intenso em todas as regiões de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul. Além da região sul, sudeste e centro-oeste também serão impactados pelo sistema, que trará ventos fortes e chuva e também risco de temporais. Nesta segunda-feira, uma intensa massa de ar frio e seco avança para o sul do Brasil e as temperaturas caem bruscamente, favorecendo a sensação de frio intenso em todas as regiões de Santa Catarina. Há condições para neve nas áreas mais altas da Serra Catarinense entre a noite de segunda-feira e ao longo da madrugada de terça. As temperaturas mínimas ficam bem baixas, com valores abaixo de 5 graus negativos nas regiões mais altas e abaixo dos 10 no litoral. O frio intenso permanece até quarta-feira e nestes dias há condições para geada ampla. O nível foi atualizado e agora é muito alto para ocorrências associadas ao desconforto térmico, agravamento de doenças cardiorrespiratórias, hipotermia e congelamento de pistas. Nas serras catarinenses e gaúcha, existe a possibilidade da volta da neve. Nos 3 estados da região sul, mais o Mato Grosso do Sul e São Paulo, a ventania pode variar de até 71 km por hora a 90, com picos de 100 km no litoral sulista. Minas Gerais, Rio de Janeiro, sul de Goiás, Mato Grosso do Sul e Rondônia também podem registrar rajadas entre 51 e 70 km por hora. O frio intenso na região sul faz com que a Defesa Civil fique em alerta devido às condições de pessoas como moradores de rua, idosos, além dos alertas para pessoas que fazem tratamentos cardiológicos, crianças e animais de estimação que devem ter aquecimento reforçado. O Cerrado brasileiro está perdendo água. Desde a década de 70, o volume dos rios da região caiu 27%. O desmatamento é um dos principais responsáveis pelo fenômeno que prejudica o meio ambiente.
O Cerrado, conhecido como a caixa d'água do Brasil, vem enfrentando uma crise hídrica silenciosa e preocupante. Um relatório divulgado pela Ambiental Média revelou que, nos últimos 50 anos, a vazão dos rios que cortam o bioma caiu 27%, o equivalente à perda de 30 piscinas olímpicas de água por minuto. O levantamento foi feito com base em 5 décadas de dados da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico, cobrindo bacias de 6 importantes rios: Araguaia, Paraná, Parnaíba, São Francisco, Taquari e Tocantins. De acordo com o estudo, o volume mínimo de água presente nesses rios em 90% do tempo, conhecido como vazão de segurança, encolheu em 1.300 metros cúbicos por segundo. A redução coincide com uma queda de 21% nas chuvas das regiões analisadas e um aumento de 8% na evapotranspiração, o que significa que mais água está sendo transferida da Terra para a atmosfera. Na prática, o Cerrado está secando. A situação é agravada pelo avanço do desmatamento. Dados do MEP Biomas indicam que nas bacias analisadas a vegetação nativa diminuiu 22%, enquanto a área destinada ao cultivo de soja aumentou 19 vezes, passando de 620 mil hectares para mais de 12 milhões. A retirada da cobertura vegetal compromete o ciclo da água. Plantas típicas do Cerrado têm raízes profundas, que ajudam na infiltração da água e mantêm os lençóis freáticos abastecidos durante a estação seca. Especialistas apontam que o desmatamento para a produção de commodities agrícolas, sobretudo com o uso de irrigação intensiva, é o principal responsável pela perda de água nos rios. As mudanças climáticas também contribuem para o agravamento do cenário, alterando padrões de chuva e aumentando as temperaturas. Presente em 12 estados e no Distrito Federal, o Cerrado cobre cerca de 25% no território nacional e abastece 8 das 12 principais regiões hidrográficas do país. Apesar disso, mais da metade da vegetação original do bioma já foi destruída. A queda na vazão dos rios é um sinal claro de que o uso desordenado dos recursos naturais ameaça não apenas a biodiversidade local, mas também o abastecimento de água para milhões de brasileiros. As chuvas voltam a trazer problemas para a população gaúcha. Mais de 130 municípios foram afetados com as precipitações do último domingo, deixando mais de 7 mil pessoas desabrigadas. Desde a última semana, as chuvas voltaram a atingir o estado do Rio Grande do Sul. A Defesa Civil informou que dos 132 municípios afetados, 24 deles precisaram montar quase 2 mil abrigos para receber a população que precisou deixar sua residência. Um boletim divulgado nesta segunda-feira apontou que mais de 6 mil pessoas foram desalojadas e 1.000 pessoas desabrigadas. Desde o último domingo, 3 mortes foram confirmadas, uma pessoa ficou ferida e uma está desaparecida. A chuvarada, inclusive, deixou rios como Guaíba, na capital do estado, Gravataí e Taquari, além dos lagos, em situação de atenção, com alguns até atingindo a cota de inundação. Mesmo com um cenário pessimista, as forças de segurança gaúcha resgataram quase 800 pessoas e mais de 100 animais. Outro alerta emitido pelo governo foi o registro de alguns pontos com bloqueios parciais e de interdição total nas estradas, provocando alterações no tráfego de rodovias. Desde as enchentes no ano passado, o estado disponibilizou um mapa online que reúne dados em tempo real sobre a situação das rodovias federais, estaduais e as concedidas. Os novos temporais causaram transtornos para a população, com hospitais sendo atingidos. Os moradores do município do Paraíso do Sul ainda estão sem acesso ao serviço emergencial. A cidade de Rolante também foi atingida pelos temporais. 4 pacientes foram transferidos da Fundação Hospitalar e seguem internados no Hospital de Santo Antônio da Patrulha. As operações dos demais hospitais do estado foram classificadas como normal pelo governo gaúcho. Em todo o estado está sendo promovida a campanha do agasalho. A população pode ajudar famílias em situação de vulnerabilidade doando impostos da Defesa Civil. O momento de abastecer o veículo exige atenção e muito cuidado por parte dos motoristas de todo o país. O Procon de São Paulo registrou 1.466 autos de infração contra postos e os postos escondem o preço real dos combustíveis e confundem consumidores. Alguns postos têm desrespeitado a legislação do consumidor devido a ofertas e descontos via Pix, débito, crédito ou aplicativo. Consumidores têm se confundido, no entanto, na hora de abastecer. Essa confusão não é por acaso.
Durante o processo de abastecimento, além do combustível, os motoristas recebem uma série de ofertas dos frentistas. E é justamente nesse momento que é necessário ligar o sinal de alerta. Postos de gasolina descumprem a legislação ao dar mais ênfase a valores promocionais, deixando o preço real do combustível oculto. De janeiro dos anos passados a março desse ano, o Programa de Proteção e Defesa do Consumidor, PROCON-SP, registrou 1.466 autos de infração contra postos, sendo que 88 foram relacionados à precificação diferenciada dos combustíveis. O Instituto de Pesos e Medidas do Estado de São Paulo, IPSP, atuou estabelecimentos na capital paulista por erros na quantidade fornecida, lacres rompidos e falhas nas bombas. Além disso, a Agência Nacional de Petróleo fiscalizou e multou 15 postos de gasolina em São Paulo. A operação foi realizada em 5 cidades do interior paulista e em unidades localizadas na capital. A legislação permite que postos cobrem preços diferentes de acordo com a forma de pagamento, seja por Pix, crédito, dinheiro ou aplicativo da bandeira do posto. Mas o preço com maior destaque no posto deve ser sempre o valor da bomba, o preço real, sem descontos. Muitos postos, especialmente os de bandeira, fazem o contrário. A maioria dá destaque aos preços promocionais adotados pelo estabelecimento. O que é errado dar destaque ao preço promocional e esconder o preço real. O valor com maior destaque deve ser o da bomba. A prática tem se tornado tão comum que alguns postos de bandeiras menores adotaram a estratégia oposta, dar destaque ao preço real da bomba para que o consumidor não caia na armadilha da bomba. O observatório com a maior câmera do mundo divulgou as primeiras imagens obtidas do espaço. O equipamento tem o tamanho de um carro popular e pesa cerca de 3 toneladas. O observatório, que leva o nome de Vera Cooper Rubin, uma das cientistas pioneiras na pesquisa sobre matéria escura no universo, teve os seus primeiros registros divulgados no Chile. As imagens foram uma prévia do pacote que vai ser lançado como uma forma inédita de observar o espaço. O equipamento abriga a maior câmera digital do mundo para astronomia. Ele está instalado no cume da montanha Cerro Pacón, no deserto do Atacama, a cerca de 600 quilômetros ao norte de Santiago, capital do Chile. O design exclusivo permite uma visão ampla e profunda do céu. A câmera de 3 toneladas tem uma definição de 3,2 bilhões de pixels. No geral, o equipamento tem um valor de 4,4 bilhões de reais. Nas 10 horas de observação de teste, o supertelescópio conseguiu identificar mais de 2.000 asteroides no sistema solar, que nunca tinham sido avistados. Quando estiver funcionando a pleno vapor, ele vai coletar cerca de 15 terabytes de dados sobre o espaço por noite. O objetivo do observatório é percorrer o espaço a cada 3 ou 4 dias durante 10 anos. A expectativa é que ele possa descobrir milhões de estrelas em explosão, rochas espaciais em movimento e até trechos de espaço-tempo distorcidos, que produzem imagens incomuns e impressionantes de galáxias distantes, além de mapear o universo a partir do norte do Chile e entender melhor as suas transformações. Aconteceu o segundo encontro Mulheres que Vencem, edição 2025, na Igreja Internacional da Graça de Deus, na capital paulista. Um evento que já é tradicional da igreja, mas, acima de tudo, das mulheres que querem vencer com Jesus. Já é tradição o encontro Mulheres que Vencem, e cada edição elas retornam para casa mais fortalecidas porque receberam a palavra que transforma o íntimo de cada criatura integrada em Deus. E quando perguntamos sobre a importância do culto, podemos perceber a felicidade de cada mulher ao falar do evento. É uma bênção, né? A gente sempre aprende, cada vez que vem aprende mais e assim, é só bênção para a nossa vida, né? É um avivamento, né? Além do mais, quando se trata diretamente só do público feminino, eu acredito que ajuda em muitas áreas da nossa vida, principalmente parte emocional, psicológica, espiritual, que é o principal, né? Porque o crescimento vem primeiro do espírito.
E segunda, né, reflete em tudo que a gente faz, né? O segundo encontro deste ano, como sempre, foi muito especial, com uma programação que contou com muito louvor, a pregação do pastor Jaime de Amorim Campos, que levou a palavra de Jesus de esclarecimento espiritual. Tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições. Tende bom ânimo, eu venci o mundo. E a palavra da pastora Thaís Benevente, que trouxe o tema Portas Abertas, inspirado no profeta Isaías, no capítulo 60, do versículo 11. Mostrando para as mulheres que Deus abre todas as portas para que possam vencer os desafios. Esse tempo de portas abertas de contínuo, ou seja, sempre de dia e de noite, você vai concordar comigo então que é um tempo do quê? De paz. Historicamente, quando essa mensagem foi dada pelo profeta Isaías, portas abertas significava tempos de paz. Tipo, vamos ter portas abertas, ou seja, de dia e de noite, não vamos ter medo do inimigo. As mulheres de Cristo, no geral, elas ainda têm muito medo do que o filho vai ser, medo de como o casamento vai ser. Existe muito medo, elas não têm paz. Então, assim, permanecer na verdade é um grande desafio, não só para as mulheres, para todas as pessoas. Então, essas reuniões, na verdade, elas trazem uma direção, um refrigério, um caminho. Olha, vai dar certo, existe uma palavra para isso e a gente vai conseguir. E esse espírito de renovação espiritual é o que se percebe nas mulheres ao participar em cada culto especial dedicado a elas. Eu não perco essas mulheres que vencem. Em nome de Jesus, a gente sai cheia do Espírito Santo. Muito feliz, avivada. Nossa, esse culto foi um divisor de águas na minha vida. Em nome de Jesus. E o Jornal das 22 termina aqui. Uma boa noite para você e fique na paz. Tchau.